Tá no ar, parceirinho, irmão, está no ar mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Você curte, comenta e se inscreve para dar aquela moral pro bigode. Parceiro, ó, é o seguinte, irmão, daquele jeito, tá? O campeonato brasileiro vai começar daquele jeito. Adivinha, São Januário, irmão. São Januário lotado. Aquela notícia de todo ano, aquela notícia velha de todo ano de 2024, da maioria dos anos do Vasco, né, cara? São Januário está com ingressos esgotados para a partida entre Vasco e Santos, domingão, 6h30 da noite, estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Mais uma vez a torcida, irmão, vai comparecer. É aquele negócio que eu falei mais cedo, cara. O Vasco fica um tempo sem jogar, dá aquela saudade, né, maluco? Tomara que o time acerte, cara. Tomara que o time acerte, né? Jogue um futebolzinho redondo. Brigador, né? Um futebol brigador. Pra gente... Porque não dá pra vencer tudo, é um campeonato com 38 rodadas. Mas, cara, que seja... vai perder, vai empatar, mas correndo, entregando. Não jogando futebol horroroso, igual, inclusive, foi no Campeonato Carioca, né? Nesse Campeonato Carioca, o Carille não conseguiu acertar o time, tá? Não acertou o time, não fez boas partidas. Pô, cara, vou falar o quê? Jogou bem contra o Madureira, jogou bem contra a Portuguesa, jogou bem contra o Botafogo. Cara, foram... Quantos jogos? 11 jogos na primeira fase, mais 2 jogos de semifinal, 13 jogos, jogou bem 3. É muito pouco, tá? Foi muito mal nos clássicos contra o Flamengo e contra o Fluminense, tá? Até nos jogos treinos, cara. Pô, o Vasco não conseguiu nem, o Carille não conseguiu nem armar um time, irmão, titular, cara. Porque os titulares perderam os 2 jogos treinos, né? É importante falar isso. O Carille ainda tá acertando esse time daquele jeito dele, né? Mas enfim, irmão, é isso, a torcida vai para São Januário, estaremos com estádio lotado para essa estreia contra o Santos. Estava olhando aqui o último jogo entre Vasco e Santos no Brasileirão, tá? Quem que permanece no elenco do Vasco, quem já saiu. Aquele jogo o Vasco foi escalado com Léo Jardim no gol, que segue, Puma na lateral direita, segue também, a zaga foi Léo e Robson, meu amigo. Léo e Robson, que zaga, hein? Caramba, ainda bem que os dois, vazaram. Lateral esquerdo foi o Lucas Piton. Meio de campo a gente teve o Barros, tá? O Barros, que hoje está no América Mineiro, bom jogador. Jair, que segue no Vasco, tá? Mas tá daquele jeito ainda, voltou de lesão grave, tá voltando aos pouquinhos e tal. Galarza, cara, o Galarza tava no Vasco e começou jogando essa partida, tá? Que tinha na frente o Peck, Pedro Raul e Figueiredo. Maluco, olha o time do Vasco, cara. Que loucura, irmão, que loucura, meu parceiro. A escalação do Vasco contra o Santos, essa foi na rodada 6 do Campeonato Brasileiro, o jogo de ida, né, em São Januário. Esse era o time do Vasco, cara. Figueiredo tá também no América Mineiro e o Peck foi vendido para fora. Tava no banco de reservas o Ivan, aquele goleirão, que era do Corinthians, Paulo Henrique, que era reserva, hoje é o titular, né? Capasso estava no banco, Miranda, Paulo Vitor, Rodrigo, o volante, Matheus Carvalho, Luca Orediano, Eric Marcos, Alex Teixeira, Ignaldo e Rayan. Esse era o time do Vasco, com o técnico Barbieri. Que loucura, irmão. Esse time perdeu, né? Esse time perdeu por 1-0. Foi o último jogo do Vasco e Santos em São Januário, tá? O último em São Januário pelo Campeonato Brasileiro, porque primeiro o Vasco jogou em São Januário, né, perdeu de 1-0, depois jogou fora, foi aquele 4-1 que o Soteldo subiu na bola. Depois, o final da história, vocês já sabem, o Vasco não caiu para a Série B e o Santos caiu em 2023 para a segunda divisão. Parceiro, esse Brasileirão que está começando vai ter 38 jogadores que já disputaram a Copa do Mundo e 2 deles são do Vasco, né? O Felipe Coutinho, 2018, pela Seleção Brasileira, e o Puma Rodrigues, 2022, a última Copa do Mundo, pela Seleção do Uruguai. Verratti tá animado, tá dizendo aí que o Vasco vai em busca de uma taça. Irmão, o Verratti a gente pode falar, tropeça na bola e tal,
mas é um jogador muito bom na bola aérea e é um jogador que o tempo todo entrega muito, corre muito e tal. Às vezes corre até errado, né? Às vezes ele tá ali isolado, a gente fala, pô, tira o Verratti, a gente precisa de um jogador com mais mobilidade, por isso que a gente até fala, né? Pô, o Carille tem que colocar o Ryan para dar mais mobilidade em alguns jogos, né? Tem alguns jogos que o Verratti não vai conseguir entregar. Mas eu gosto muito dessa vibe para cima do Verratti, igual ele falou aí, que vai brigar por uma taça e tal. É um jogador que sempre tem, né? Sempre tem entregado bastante. Já passei para vocês o provável time do Vasco para essa estreia contra o Santos. Vai com Léo Jardim, Paulo Henrique, lateral direita, Maurício Lemos, João Vitor, Lucas Piton, meio de campo, Hugo Moura e Paulinho, tá? O Tietê volta, o Tietê está relacionado, mas não deve ser titular por enquanto, tá? Ele ficou um tempo parado aí, então o Paulinho deve ir para esse jogo como titular. Coutinho deve ser titular também, ao lado ali do Nuno Moura, tá? Do Nuno Moreira, aliás, Nuno Moreira, e o Garré, o meio de campo, aquele meio de campo que o Carille vai tentar seguir desta forma, né? Com 5 no meio de campo, já falei para vocês, Hugo Moura, Paulinho, Garré, Nuno Moreira e Coutinho. É o quinteto de meio de campo do Vasco com o Verratti na frente. É assim que vamos para cima dos caras. Olho em alguns jogadores, estou de olho no Maurício Lemos nessa zaga, tá? Vasco trouxe esse jogador, com a esperança desse jogador dar uma tranquilidade lá atrás, só que ele veio e não está 100% fisicamente. Pouco jogou até agora. Tá? É um jogador que eu vou observar muito nessa estreia do Vasco no Campeonato Brasileiro. Quero observar também o futebol do Paulinho, né? Como que vai estar o Paulinho, se o Paulinho pode ajudar, se o Paulinho não pode ajudar, né? A gente vai ficar sempre de olho também no Coutinho, para ver como que vai ser a entrega do Coutinho, como ele vai estar fisicamente, né? E os dois jogadores que vieram agora, né? Que são os reforços que chegaram há pouco tempo, né? O Garré e o Nuno Moreira, a gente vai analisar para ver se foram ou não boas contratações. O Nuno Moura, eu já falei aqui, é um jogador que já mostrou a que veio, né? Em 2 jogos já tem uma assistência e um gol. O Garré ainda, vamos observar o Garré, é aquele jogador que eu falei para vocês, na temporada passada estava lesionado, jogou muito pouco na temporada passada. Vamos ver se ele, nessa temporada de 2025, se ele fica 100%, né, para fazer aí uma boa temporada com a camisa do Vasco, meu parceiro. Eu queria saber se você gostou a priori, né, gostou desse time titular que encara o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro, domingo, 6h30 da noite. Deixa a sua opinião aqui sobre o time titular do Carille, ó, e aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco TV para dar aquela moral. Pro bigode eu tô indo nessa, tá? Valeu! Saudações vascaínas.